Seu filho não para quieto nem na hora de comer, nem quando está assistindo algum desenho, nem menos ainda quando ele precisa sentar para fazer alguma atividade. E muitas vezes você fala, você pensa ou você escuta: nossa, mas essa criança não para nunca. Será que ela tem uma formiguinha no bumbum dela? Nossa, como ela é muito agitada, né? E se eu te falar que nem tudo é falta de limite? Hoje eu quero te explicar a diferença entre comportamento e necessidade corporal da criança. E isso faz com que você mude a forma como você vê a sua criança. Assim como nós sentimos fome de comida, o corpo da criança sente uma espécie de fome do movimento. Para algumas crianças é difícil demais para ela ficar parada, porque para essas crianças, para o cérebro dela funcionar melhor, elas precisam que o corpo esteja mais em movimento. Para elas, é muito difícil ficar parada. Manter o corpo quieto, para ela, exige muito esforço. E para ela, quando ela está parada, o cérebro dela meio que desliga, porque o corpo não está em ação. Por isso, você olha e vê que ela não para a perna, que ela fica levantando toda hora, mexendo em tudo, corre sem parar, mexe o corpo inteiro e realmente parece uma criança extremamente agitada ou com falta de limite. Mas nesse caso, para essa criança, o movimento está ajudando o cérebro dela a se organizar. Como eu disse no início do vídeo, que eu quero te mostrar a diferença entre comportamento e necessidade do movimento. E como que a gente diferencia isso? Eu deixei um checklist para poder te ajudar. Bora lá acompanhar comigo esse checklist? Então, quando é comportamento, questão de limite, de necessidade de colocar limite para essa criança, a criança olha para o adulto antes de fazer. Segundo ponto, ela repete para ver a reação do adulto. Terceiro ponto, ela consegue parar quando há consequência clara. E quarto ponto é mais situacional. Aqui a gente está falando de teste de limite. Então, quando a criança tica algum desses pontos, né, desses 4 pontos que eu coloquei aí, tem relação com o comportamento, com algo ali de que ela está tentando testar o limite que foi colocado para ela. Então, observa nesse comportamento da criança, entra esses 4 quesitos ou pelo menos um deles, tem indicação de ser comportamental. Não entra, então agora bora para o checklist da necessidade do corpo. Primeiro ponto, a criança se mexe o tempo todo sem perceber. Parece não conseguir controlar. Terceiro, piora quando precisa ficar parado, por exemplo, lá na escola. Quarto, melhora quando ela pode se movimentar. Nesse caso, o corpo está buscando uma organização por meio do movimento. Percebem a diferença? Vou dar um tempinho para você comparar esse checklist com esse daqui. Você viu que é totalmente diferente? Aqui a gente vê um descontrole, aqui a gente vê a criança controlando total o que ela quer fazer ali. Então, agora que você tem essa informação, você consegue observar melhor a tua criança para depois você falar se é realmente uma questão de limite, uma questão comportamental ou se é algo corporal. Então, é muito importante você entender que algumas crianças não são crianças sem limite. São crianças que têm uma necessidade de organizar o próprio corpo, porque o cérebro dela está pedindo, essa necessidade maior nela. Então, por isso que ela se movimenta, procurando essa organização corporal, por meio do movimento. Tá, se eu entendi que a minha criança tem uma fome de movimento, o que eu faço, Keila? Aí tá o pulo do gato. Não adianta falar para a criança fique parada. Você precisa conversar com este corpo, você precisa dar essa demanda que esse corpo está necessitando. Só falar para a criança ficar quieta, parar, ficar sentadinha, ela não vai conseguir. Lembra o que a gente viu lá naquele checklist? Não tem um controle, ela se movimenta sem nem perceber. Então aí vai as estratégias que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como o movimento influencia o comportamento, o desenvolvimento e
a aprendizagem da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então já se inscreve no meu canal para você aprender mais e mais. E se você já está gostando desse conteúdo, já deixe o seu like para não se esquecer. Bora lá! Estratégia número 1. Antes de você colocar a sua criança para ficar sentadinha fazendo alguma atividade de mesa, vamos colocar esse corpo para jogo? Para se movimentar? Então coloca essa criança para pular, para correr, para puxar, para fazer alguma coisa ali com peso. Essa estratégia vai ajudar esse corpo que está desorganizado se organizar, para que então esse corpo relaxado consiga fazer a coisinha ali da mesa que ele precisa fazer, algo manual, alguma tarefa da escola, alguma atividade que é necessário fazer estando sentado. Então antes, coloca o corpo para jogo, coloca o corpo para se movimentar. Então se você tem um pula-pula, um jump, uma bicicleta, a criança sabe pular uma corda, sabe pular uma amarelinha, vai brincar de pega-pega, de esconde-esconde, faz alguma coisa que tenha movimento aí. Você pode até inventar um circuito aí, com coisas que você tem, cadeira, almofada, calçados, e faz um circuitão aí para a criança explorar antes de vir aqui para a mesinha. Porque a gente primeiro precisa ajudar esse corpo a se organizar para que então essa atenção, esse foco, essa concentração exista e esse corpo dê conta de ficar ali sentado realizando o que ele precisa realizar. Então, resumindo, nós estamos ajudando esse cérebro a se organizar para então ele conseguir parar. Segunda estratégia, a cada 10, 15 minutos que a criança está ali fazendo alguma atividade de mesinha, dá uma pausa estratégica motora para que a criança possa dar uma levantada. Levanta, vai ao banheiro se tiver necessidade, vai beber uma água, vai fazer uma outra atividade que tenha movimento, vai lá e faz uma outra brincadeira que tenha movimento dessas que eu já sugeri anteriormente. Pular amarelinha, fazer um circuito, andar de bike, pular num pula-pula, num jump, fazer jogos de imitação, por exemplo. Você é o mestre e a criança vai fazer tudo o que você passar para ela e depois troca. Enfim, traga alguma ideia de movimento, porque aí o corpo vai descansar. Porque parece que não, né? Parece que estava sentado e já estava descansando. E não, para essa criança que tem essa fome de movimento, o descanso para o corpo dela é essa movimentação. Então, em suma, essa estratégia é para fazer com que o corpo descarregue essa energia e volte mais regulado para continuar aqui na atividade que precisa fazer de mesinha. Terceira estratégia, carga pesada, é a propriocepção. Tudo que tem a ver com apertar, puxar, empurrar ou carregar vai ser relacionado a essa questão aí de carga pesada, de sistema proprioceptivo. A gente vai estar trabalhando com musculaturas mais profundas, com um sentir mais profundo e isso é regulador para a criança. Em suma, isso ajuda o corpo a se sentir no espaço e a se regular. Porque muitas vezes essa criança que tem essa necessidade de se movimentar, ela tem uma sensação de que o corpo dela está meio solto. E quando a gente coloca essas coisas de pesado, de estimular essa parte mais de pressão profunda no nosso corpo, a gente traz essa regulação para o corpo de sentir esse corpo no espaço. Para então com essa sensação de sentir o corpo meio solto, meio aéreo. Então ele sente mais essa presença do corpo, é essa informação que a gente traz, ele que eu tô falando aqui, questão de cérebro, que tem esse entendimento. Então ajuda mais esse cérebro a sentir esse corpo e ajuda na regulação. Então uma das atividades que você pode fazer lá, antes de começar e depois que começou naquela pausa, também pode ser alguma coisa de carga pesada, algo relacionado à propriocepção, a esse sentir deste corpo. Então essas estratégias vai servir para quê? Para que, quando este corpo for estimulado da maneira certa, vai ser menos necessário brigar com a criança, chamar a atenção dela. Você não para quieto, de novo, eu já não falei para você ficar parado. Agora você entendeu que não é algo que a criança controla, é uma necessidade que ela tem. Então a gente diminui essas necessidades de brigas, de chamar a atenção
quando a gente estimula esse corpo e quando a gente alimenta o que esse corpo está precisando, essa fome de movimento. E o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo é que quando você olha por trás desse movimento, o que esse movimento está apontando para nós, a gente para de ver só como uma agitação. A gente começa a ver como uma informação que esse movimento está nos trazendo da necessidade do corpo dessa criança. E quando a gente começa a enxergar essa necessidade, isso muda tudo. Muda a sua resposta, muda a sua relação com essa criança e muda inclusive o ambiente dessa casa. Agora, me conta aqui nos comentários, seu filho é do tipo que não para por um segundo ou é mais tranquilinho? Se você conhece alguém que acredita que o seu filho é muito agitado ou você já observou que fala isso de outras crianças, compartilha com essa pessoa o link desse vídeo. Ela está precisando entender melhor sobre a fome do movimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor. Se você gostou, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!